Vamos falar um pouquinho mais sobre as telas. Isso mesmo, continuando nosso assunto da semana passada, do nosso mini curso Desconecta. O tema hoje são as telas. Eu vou colocar aqui o nosso tema no comentário. Esse assunto dá o que falar, então hoje vamos falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Vamos falar hoje sobre se as telas são vilãs ou mocinhas. O que vocês acham aí, hein? As telas são vilãs ou mocinhas? Estamos aqui trazendo essa questão. Sejam bem-vindas, que bom ter vocês aqui. Então vamos lá. Recapitulando o que a gente conversou no nosso mini curso, a semana passada, o mini curso Desconecta. Se você não participou do mini curso, ele aconteceu segunda, terça e quarta. A gente falou tudo sobre esse assunto e saúde emocional, sobre transtornos mentais relacionados à dependência tecnológica, inclusive. Como saber se os nossos pequenos estão dependentes já das telas. Eu trouxe muita informação importante, quanto tempo de tela as crianças podem usar, enfim. Se você perdeu, hoje é o último dia para assistir às reprises. Então, você precisa entrar no grupo VIP do WhatsApp, o link está na bio, tá bom? Então, você pode acessar lá o link da bio, que hoje é o último dia para assistir às reprises. Depois, só quem entrar no programa Criar Consciente que vai ter acesso a essas aulas exclusivas, tá bom? Então, é isso, recados dados. Amanhã também, último dia de inscrição para o programa online Criar Consciente, última turma do ano. E fecharemos as inscrições amanhã, meia-noite, sem prorrogação, tá bom? Então, eu espero você no programa online comigo para essa última turma do ano, que vai durar aí outubro, novembro todo, para que a gente possa encerrar o ano com chave de ouro, tá bom? Então é isso. Vamos então fazer um apanhado, né? Acho que é importante fazer esse resumo, porque muita coisa a gente fala nas aulas e às vezes, né, o que é essencial a gente não consegue absorver naquela hora, porque é muita informação. Então, eu vou passar o que é essencial. Será que as telas são vilãs ou mocinhas? Na verdade, as duas coisas, né? Como tudo na vida tem ônus e bônus, prós e contras, perdas e ganhos. Eu vejo dessa forma, né? A gente sempre tem os dois lados da mesma moeda. Então, as telas são vilãs em alguns aspectos, sim, e são mocinhas em outros aspectos também. Como é que a gente estaria junto se não fosse as telas agora? Né? Então, a gente colocou também no mini curso muitos pontos positivos das telas, muitas coisas boas que a tecnologia nos trouxe, os eletrônicos e tudo mais. Então, sim, existem muitas coisas positivas, né, que a gente só consegue por conta da tecnologia, dos aparelhos eletrônicos em geral. Isso é muito bom, né? E foi uma evolução muito rápida. E a gente, hoje, é muito difícil viver sem, na verdade. Quando acaba a energia, a gente vê, né, quanto a gente está dependente, não só das telas, mas dos eletrônicos, né, para tudo, até para ligar o fogão. Já pensou nisso, gente? Quando acaba a energia, a gente tenta lá ligar o fogão no botãozinho elétrico. Não funciona, né? E aí? Às vezes a gente não tem fósforo em casa para ligar o fogão. Verdade? Já aconteceu com vocês? Comigo já. E aí a gente percebe o quanto a gente realmente está dependente, né? Perde o celular, nossa, não tem telefone de mais ninguém, né? E a gente fica nessa, né? Totalmente dependentes mesmo desse mundo. E o mini curso Desconecta trouxe a possibilidade da gente refletir sobre essas questões, tanto dos pontos positivos quanto
sim, dos pontos negativos, dos ônus das telas e, sobretudo, do excesso de telas. Eu vou passando aqui o resumo e depois, para você que estiver no grupo VIP do WhatsApp, eu estou terminando um material de resumo com as atividades que a gente falou nos 3 dias de mini curso, tá? Eu vou passar para vocês hoje o PDF lá no grupo VIP do WhatsApp, só para quem tá no grupo VIP. Então, se você não entrou, corre lá, o link tá lá na bio. Então, enfim, falamos muito sobre habilidades do futuro. Será que as telas ajudam a gente a desenvolver as tais habilidades do futuro que a gente tanto deseja e tanto precisa para os nossos filhos? E a gente chegou à conclusão que não. Resolução de problemas, criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional, tomada de decisão, capacidade de julgamento, negociação, flexibilidade cognitiva, nenhuma dessas habilidades são promovidas pelas telas. Ah, Lívia, mas tem tantos joguinhos educativos? Tem, mas eles educam muito pouco. Não estou dizendo que eles são ruins, de todo ruins, não. Tudo bem você usar, né, de vez em quando lá um aplicativo de pintura, de quebra-cabeça, de jogo da memória, de sudoku, que eu também tenho, eu gosto bastante. Tudo bem, de vez em quando tudo bem, mas não substitui o aprendizado real, o aprendizado concreto. Essa é a questão. E aí a gente vê que as telas têm limitações, né? Então, sim, ela pode ensinar algumas coisas legais para as crianças, mas elas ensinam muitas coisas e abrem um mundo muito negativo para as crianças, principalmente para as pequenas, que não têm condição de se autogerir, de lidar com as suas frustrações, elas ainda não aprenderam a se automonitorar, as crianças ainda não aprenderam a esperar, né? As crianças hoje em dia não sabem esperar. Por quê? Será que você sabe esperar? Antigamente, a gente tinha que esperar para um monte de coisa, até para assistir desenho. Hoje, a gente nem isso as crianças têm que esperar. E as telas, os jogos, eles dão uma sensação de imediatismo que é muito grande, né? A recompensa, como a gente conversou também no mini curso, é a curto prazo. E aí, a criança fica naquele ciclo de recompensa, recompensa, alívio, e quer cada vez mais, e aí, vício, dependência. É isso que a gente está vendo. E o mecanismo de dependência das telas, a gente também estudou sobre isso, é muito similar à dependência química. E aí a gente faz esse paralelo mesmo, né? O uso de drogas e o uso das telas. Ai, Lívia, que absurdo, nada a ver. Tudo a ver, não se engane, tá? Então, é muito sério isso que a gente está falando. Tem muitos prejuízos, muitos, os impactos negativos são gigantes, tá? Tem uma lista aqui de, nem vou citar todos, porque a gente já falou deles no curso. Vou colocar eles no resumo para vocês também, que eu vou mandar hoje, tá? Lá no grupo VIP. Mas assim, gente, não só distúrbios, impactos relacionados à saúde física, mas muitos impactos relacionados à saúde emocional das crianças, principalmente, que, né, na minha forma de entender, é o mais sério que a gente... os impactos mais sérios vêm daí, né? Os impactos emocionais, tá? Então, inclusive, ó, só para vocês terem uma ideia, o risco de suicídio, comportamentos autolesivos, isso aumenta muito. Ansiedade, depressão, isolamento social, oscilações de humor, tudo isso vem do excesso das telas. Como é que a gente pode fazer? Né? Como é que a gente vai deixar nossos filhos expostos a isso? Fora os riscos reais que a gente sabe que tem aí na Dark Web, né? É assim, né? Dark Web, eu acho que eu já ouvi falar. E então, é muito sério, tá bom?
E eu vou mandar todos esses impactos para vocês verem a gravidade do que a gente está conversando aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente falou. A gente também falou sobre a questão de comorbidades com excesso de telas e transtornos mentais, como TDAH, ansiedade, depressão, transtorno de espectro autista, agressividade. Tudo isso foi conversado no mini curso Desconecta, tá bom? Bem aprofundado, bem detalhado. Você ainda pode assistir essas aulas, é só entrar lá no grupo VIP. E aí a gente viu também que o excesso das telas é a pontinha lá do iceberg. A gente precisa entender o que tem por trás disso, o que está por baixo do iceberg. Tem muitas questões que estão aí embaixo desse iceberg que precisam ser avaliadas. Não adianta a gente vir lá querendo apagar incêndio, né, tirando tela e pronto, isso vai resolver todos os seus problemas. Não, não vai. Não vai, tá? A gente precisa entender o que tem por baixo aí desse iceberg. Às vezes a criança tem uma questão de autoestima, né? Uma autoestima que está rebaixada, algum problema de autoconfiança, ou ela está muito ociosa, ou ela realmente não sabe lidar com as frustrações, ou ela está em casa, os pais estão muito ocupados, não tem tempo para ficar com essa criança, e aí ela acaba ficando mais tempo do que o devido nas telas. Ela tem uma dificuldade para esperar e ela tá já viciada naquela recompensa da tela. E aí, gente, envolve todas as telas, tá? Não é só celular, não é só tablet, não é só videogame. Tudo envolve esse mecanismo aí de recompensa e vicia, altamente viciante. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí a gente também conversou que a gente precisa realmente equilibrar esse uso. Né? Eu falei que hoje a gente ia falar sobre... Deixa eu ver o que é que eu prometi, né? Que a gente ia conversar hoje, porque a gente vai, né, precisa usar muito bem o nosso tempo. Então, assim, as crianças estão expostas a todo tipo de risco quando elas estão, principalmente na internet. Ah, Lívia, eu tenho que trabalhar... eu tô trabalhando o dia todo, meu filho não tem, né, não tá tendo aula, o que eu faço? E aí acaba ficando mais tempo na tela. Eu sei, o desafio tá muito maior agora, como a gente conversou, né, no mini curso. De fato, tá muito maior o desafio, porque essas crianças antes tinham encontros reais, tinham momentos de convivência, tinham atividades à tarde, hoje elas não estão tendo mais, né? Tudo é online, inclusive, e aí o tempo de aula online já excede o máximo recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí, bom senso, essa é a resposta, gente, bom senso sempre. O seu filho vai estar muito mais seguro se ele estiver ocioso, sem tela, do que se ele estiver entretido na tela, tá? Então, uma coisa eu digo para vocês, se vocês estão trabalhando o dia todo, a criança tá aí sem atividade, a gente conversou sobre um monte de possibilidades, né, de criar estratégias para lidar com isso, inclusive viver o ócio, deixar a criança viver o ócio, porque é muito importante também. E aí promover atividades e ao mesmo tempo liberar o ócio, deixar ela viver esse ócio, esse tédio que elas tanto falam. Mas isso é muito mais saudável do que deixar o seu filho na tela. Olha, juro por Deus, gente, se você tiver preocupada que o seu filho vai ficar sem saber o que fazer, entediado, ou vai ficar enraivecido, isso pode mesmo acontecer de imediato, mas depois ele vai estar muito mais seguro sem a tela e ele vai arrumar o que fazer. Gente, o que nós fazíamos antes? A gente viveu tanto tempo sem isso. A gente pode voltar a viver, tá? E aí, vale sempre isso, o bom senso, sempre, tá? O menos mal é os eletrônicos sem conexão com a internet. Porque, né, a internet abre um mundo de coisas ruins. E aí não adianta colocar a culpa, gente, na internet, tá? Não adianta colocar a culpa lá no YouTube, no Instagram, no não sei o que trouxe conteúdo inadequado. Não, isso não existe, tá?
a criança tá ali, ela tá exposta. Ou você fica o tempo inteiro olhando o que ela tá vendo, ou não pode. Ou seja, se você tiver que ficar olhando o tempo inteiro o que ela tá vendo, concorda que você não vai poder trabalhar do mesmo jeito? Ou seja, deixa sem a tela. Ela vai arrumar o que fazer. Promova momentos de aprendizado sem tela, offline. A gente falou sobre isso também no minicurso. Ensine seu filho que tem um mundo de opções para ele sem tela. Talvez ele não... Como eu contei, né, da história da Ana Beatriz, quando eu tirei as telas da manhã e aí ela falou assim, eu tô entediada, não sei o que. Eu falei, tenho certeza que você vai ter uma ideia criativa para usar o seu tempo. E aí depois de uns dias ela falou, nossa mamãe, eu sinto que eu estou mais criativa agora, minha criatividade está voltando. E é bem isso, porque a gente fica tão, né, cego, que a gente começa a não pensar por si, a gente, né, começa a atrofiar mesmo o pensamento crítico, a criatividade, que a gente, né, tanto deseja que os nossos filhos desenvolvam. Então, gente, primeira coisa, tira a tela. Lívia, como que eu faço isso agora? Meus filhos estão ficando aqui presos em casa, não tem o que fazer. Eu te entendo, eu entendo o seu desafio. Também estou passando por ele juntinho com você. E aí eu ouvi muitas mães me dizendo, né, me mandando mensagem e tal. Eu vou esperar isso tudo passar. E aí depois eu vejo isso. Não dá, gente. Não dá pra esperar passar. Até porque a gente já tá há 6 meses nessa e não passou o que a gente achou que, né, ia ser rapidinho. Não dá pra esperar mais, sei lá quantos meses. Não dá. As crianças estão viciadas já, ou estão se viciando cada dia mais e tendo muitos prejuízos com essa exposição exagerada. A gente precisa cuidar hoje. Mas como que eu vou fazer isso? Calma, muita calma. Eu vou mandar esse material para você, né, para todos vocês que estão lá no grupo VIP, para vocês começarem a pensar em soluções e estratégias. Não adianta também vir, né, igual um trator aí passando por cima de tudo e pronto, vou desligar tudo, tá proibido tudo aqui em casa, não, sabe? A gente conversou sobre isso também. O estilo controlador, autoritário, só vai fazer com que gere mais revolta, mais oposição. A gente precisa de uma abordagem democrática sobre as telas, uma abordagem respeitosa, para que as crianças entendam que isso está sendo feito para o bem delas, e não o contrário, tá? A princípio pode até ser que a criança ache que está fazendo mal para ela, mas a gente sabe que não, né? A gente precisa colocar os motivos para a criança pequena, para o adolescente, tá? Isso precisa ser dito. Inclusive, para os adolescentes é muito importante que eles tenham informações. O que o adolescente mais quer é informação. E aí tem a cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um material que eu vou mandar para vocês, que vocês podem usar como um apoio para conversar com as crianças, com os adolescentes, né? Isso é muito importante. Gente, faz sentido isso que a gente está falando aqui? Me digam se faz sentido aí, mandem comentários para eu saber se faz sentido para vocês. Isso de, né, que a gente está falando de não dá para esperar, não dá para esperar passar, né? O que a gente pode fazer de melhor para os nossos filhos é hoje, não é amanhã. Eu sei dos desafios, estamos juntas nessa, né? Agora, a paz que você vai ter, né? A tranquilidade, a sensação de que você está fazendo o melhor para o seu filho, você pode ter certeza que ela vai vir quando você tiver essa clareza e essa, né, convicção de que você está no caminho, né, de que é isso que é melhor. Como eu falei na primeira aula lá do mini curso, eu não estou aqui para gerar culpa. Culpa é um dos sentimentos que a gente não precisa na maternidade, né? Demais. Já tem muito, não precisamos de mais. Não tô aqui para isso. Tô aqui trazendo informação para você tomar uma decisão consciente. Se você quiser continuar
né, no uso, enfim. Ok, é uma decisão sua, mas que ela seja consciente. Eu tô aqui trazendo informação, tá? E é esse o meu propósito, porque eu sei dos impactos das telas no desenvolvimento da saúde emocional do seu filho, tá? E não é brincadeira, gente, tá? Porque eu tô falando isso, assim, porque além da minha vivência aqui em casa, eu tenho atendido adolescentes dependentes, já atendi vários casos, estou atendendo outros. Então, os adolescentes estão vindo numa crescente de dependência, né? E aí, eu tô vendo o quanto isso é perigoso e como a gente, quanto mais o tempo passa, mais desafiador é tirar. Igual droga, né? Quanto mais eu uso, mais eu quero, mais difícil fica para tirar. Por isso que eu te digo, comece hoje. Hoje é melhor que amanhã, tá bom? Dito isso, tá bom, Lívia, você falou que ia falar sobre o que a gente pode aprender, né? Sobre o vício em telas e a educação. O que a gente pode aprender sobre isso? Pois é, o que a gente vai aprender, gente? Se o videogame vicia tanto, o que será que as escolas poderiam aprender sobre isso? Pensem se as escolas conseguissem viciar também. Nossa, eu tô viciado na aula de gramática. Tô viciado na aula, né, de história. Sabe? Não seria legal? Não seria demais? E eu acho que sim, que o vício em telas pode nos ensinar nesse ponto o que eles usam de estratégias. Né? O que as telas estão usando de estratégias para que a gente possa levar isso minimamente para a realidade das escolas. Inclusive que as escolas estão online, né? Então, assim, o que é que as escolas, os professores podem absorver de legal das telas? Uma coisa que eu sempre digo é pequenos passos. Então, o que acontece com os jogos? Por que eles viciam tanto? Eles começam facinho. E aí a criança vai vencendo aqueles desafios fáceis e eles vão ficando gradativamente mais difíceis, né? E aí vai sendo um desafio vencer aquilo. Só que ela já está naquele movimento. E a escola também pode usar dessa estratégia, vocês não acham? Dividir a tarefa em pequenos passos. E aí a criança vai ter a autorrecompensa, né? O encorajamento de continuar nessa atividade. Pequenos passos, ela vai vencer e ela vai se sentir muito, muito bem com isso. E a tendência é que ela continue mais e mais. Ela precisa ter um propósito, uma meta. Para que eu tô aprendendo isso? Porque ela sabe por que ela tá jogando videogame, né? Ela tá jogando videogame para chegar lá no final e fazer não sei o quê. Então, tá claro para ela a meta. Na escola também precisa estar claro. Nem sempre está. Tá? Só algumas reflexões para que as escolas também possam ficar atentas. E como eu disse, né, no mini cursos, eu acho que é sempre pensar quem está a serviço de quem. Os eletrônicos, as telas, estão a nosso serviço, não o contrário. Então, o que a gente pode aprender com eles, o que a gente pode absorver de bom, tá? É isso que a gente precisa sempre ter em mente, ok? Bom, então falamos o que eles podem o que o vício pode nos ensinar, e falamos sobre esperar o fim, né, do confinamento ou não, para mexer nisso, já falamos que não dá. Então, gente, é hoje, é agora, ok? Se você não tá no grupo VIP, entre no grupo VIP, eu vou mandar o material logo mais para vocês acessarem todas as ferramentas que a gente conversou no mini curso Desconecta e também aquele teste lá do uso do celular já vai estar disponível também para vocês no material que eu vou mandar logo mais, combinado? E é isso, sobre telas é isso. O que é importante eu ressaltar aqui? Que esse assunto de telas como eu falei, é um assunto específico, é a pontinha lá do iceberg, é um comportamento que a gente está olhando. Agora, a gente sabe que existem outros inúmeros desafios na maternidade.
E todos os desafios, eles devem ser vistos como oportunidades da gente ensinar algo importante. E não uma coisa para a gente se descabelar, né? E aí vem o chamado, vem o convite para você fazer parte do programa online Criar Consciente. Porque no programa nós vamos aprofundar em como, de fato, a gente pode promover saúde emocional para os nossos filhos. Criando um ambiente de equilíbrio, um ambiente de respeito, para que a gente possa, sim, ensinar essas habilidades do futuro, habilidades de vida para essas crianças. Tá? Porque é isso que a gente pode dar para eles de mais precioso. Então, eu quero deixar de novo o meu convite para você fazer parte desse programa comigo, última turma do ano, depois só 2021. Então, venha comigo fazer parte do programa online Criar Consciente. O link está lá na bio também. Lá você vai ter todas as informações do programa, todas as aulas gravadas, as aulas ao vivo, que dia, que hora, como que funciona. E se ainda restar alguma dúvida, você pode me chamar no direct ou pelo WhatsApp também. Combinado? Amanhã eu volto às 17 horas para uma live muito especial com a Lu Mendonça, que é CEO do aplicativo Guardian. Isso mesmo, a gente vai falar sobre privacidade nas telas, nas redes, né? Como que a gente qual que é o limite entre privacidade e segurança nas telas? Então, vou conversar com a Lu, que é uma querida, e ela também é educadora em disciplina positiva, e a gente vai estar juntas aqui amanhã às 17 horas para um bate-papo, tá bom? Então é isso, eu espero vocês do lado de cá. E combinado? Um beijo grande e até a próxima!